Olá, pessoal! Todos muito bem-vindos para a nossa quarta aula sobre o curso Recepcionista Pro 3.0 e hoje nós vamos falar um pouco sobre documentações, informática e vamos concluir a nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, documentação. Quais os documentos que nós precisamos ter ou lidar ou conhecer para poder trabalhar na função de recepcionista, certo? Nós vamos ver alguns documentos essenciais que são necessários para realizarmos essa profissão. Informática básica. Se você já aproveita, antecipo o que nós vamos falar aqui nos próximos slides. Se você só conhece internet e redes sociais, é bom conhecer ou ter um curso mais sobre informática, conhecer um pouco mais sobre os pacotes Office, The Word, Excel, conhecer, ser um pouco autodidata sobre a informática, e os programas de informática para trabalhar, inclusive porque existem hoje em dia muitas e muitas vagas para recepcionista, inclusive home office, tá, pessoal? Esses dias eu estava conversando com meu esposo, nós fomos procurar vagas de emprego para recepcionista, e nos deparamos com muitas vagas de emprego para recepcionista home office, ou seja, trabalhando de casa, por incrível que pareça, com atendimento exclusivamente ao público remoto, ao público, seja ele via chat, seja ele via ligação telefônica ou ainda mensagens de direct ou WhatsApp, certo? Então, é muito interessante você saber ou dominar muitas coisas na área da informática. Não estou dizendo para você ser um técnico, Não é isso, mas o básico a gente precisa saber, mexer no Word para digitalização, no Excel para preencher planilhas, É bem interessante. Vamos então para o primeiro slide da aula de hoje, sobre documentações das quais a gente pode se deparar com para realizar ou para fazer dentro da função de recepcionista. Então, noções de arquivologia. O que é arquivologia? Quando a gente pensa em arquivologia, a gente já lembra da palavra de arquivo, trabalhar com arquivo de documentos, Então, é essa ciência que estuda os arquivos e como diz ali no primeiro parágrafo, é de grande utilidade para um recepcionista, que normalmente é envolvido nessa atividade. Normalmente, as pessoas que trabalham com recepção, como estão ali sentadas, atendendo o público que não tem uma regra para chegar num horário fixo, ou então ele sempre vai ter uma função de trabalhar com isso, de arquivar documentos, separar, selecionar papéis e documentos do escritório, do consultório, da empresa, da instituição, seja lá o que for. Confira, então, a seguir alguns conceitos relacionados a essa matéria de arquivologia. O que é arquivologia? É um acervo, tá? Refere-se ao total de documentos guardados em um arquivo. O que é? Então, acervo refere-se ao total de documentos guardados em um arquivo. Tem um acervo aqui da empresa de documentos, certo? Acondicionamento. O que é acondicionamento? Suporte ou embalagem, cuja função é proteger o documento. Como é que eu acondiciono o documento? Como é que eu guardo? Vocês veem aí a foto desse slide aqui, ó. Esse aqui são antigos, São pastas próprias para o arquivo, tá? De documentos. A gente faz aqueles 2 furinhos lá com o antigo furador, aquele nos documentos, nos papéis, e vai guardando, tá? Isso aqui é muito antigo e é muito conhecido, e a gente, nessa parte branca, escreve quais são os documentos do interior desse arquivo, certo? Depois tem digitalização, armazenamento de um documento de forma digital, que é o que já tem acontecido na maioria das empresas. Hoje em dia não existe mais esse arquivo aqui físico, certo? E já tem a digitalização desses documentos. Tem empresa que mantém o arquivo, passamos aqui um slide. Tem empresa que mantém esse arquivo e tem empresa que
mantém ele mais a digitalização de tudo que está ali dentro, porque caso aconteça de perder o arquivo físico, eles têm o digital, tá? Tem também a conhecida microfilmagem. Isso já é um pouquinho mais difícil, mas as instituições públicas, principalmente prefeituras, governos, certo? Eles estão fazendo essa microfilmagem, que nada mais é do que fotografar os documentos, só que esse armazenamento dessas imagens fotográficas, elas são mínimas, por isso que são micro, tamanho bem reduzido, que não ocupa espaço em memória de computador, em muito espaço. Não, elas são micro digitalizações, microfilmagens, certo? Bom, a diferença entre arquivo, museu e biblioteca e centro de documentação. Veja agora a diferença entre essas coisas que eu falei aí. O arquivo são documentos produzidos e recebidos por uma instituição, acumulados de maneira arquivada para sua preservação. Geralmente são arquivados por data, por tempos, por mês, certo? E são organizados, às vezes, por letra alfabética, por ordem alfabética, certo? Museu. O que é museu? Instituição cuja criação tem finalidade de estudar e conservar e disponibilizar ao público objetos de valor histórico e cultural. Biblioteca. Conjunto de material impresso ou digital, disposto de forma ordenada para pesquisa, estudo ou consulta. Centro de documentação. Instituição cuja função é centralizar e disseminar documentos e informações, incluindo documentos e arquivos, museus e bibliotecas. Vamos para o próximo slide. Ainda falando sobre noções de arquivologia. Tipos de arquivos. Os arquivos podem ser classificados de formas distintas, como quanto ao seu uso, estrutura organizacional, natureza do documento e extensão de atuação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Classificação quanto ao uso. O arquivo corrente, documentos relacionados aos objetos imediatos de sua produção ou recepção, tá? Arquivo corrente é, então, aquele que são documentos imediatos, de uso do dia a dia ali. Por exemplo, quando eu trabalhava enquanto recepcionista na empresa que eu falei para vocês de saúde, nós recebíamos quase que diariamente em torno de 10 a 12 fax, certo? Após aquele fax ser xerocado, porque fax, vocês sabem que a folha de fax, vocês não sei se sabem, mas as pessoas mais antigas, eu estou falando aqui acreditando que são bastante jovens que têm nos buscado para esse curso, certo? Então, eu acredito que os mais jovens não conheçam fax e a folha de fax. Mas a folha de fax é uma folha semelhante à folha dessas notas fiscais que sai de maquininha de pagamento de cartão de crédito, que com o passar do tempo e de pouco tempo, some o que está escrito ali dentro. Então, é preciso xerocar para ter aquele documento por mais tempo, né, disponível. E isso chegava todo dia naquela empresa. Então, isso é um arquivo corrente. Eu tinha que estar todo dia classificando, e eu lembro que na época a gente classificava por ordem de chegada e data, certo? Então, eu tinha que estar lá arquivando semanalmente aqueles xerox, aquelas fotocópias do fax. Então, isso é um arquivo corrente, certo? Arquivo intermediário, documentos cujo uso é pouco frequente. Para esses, há um depósito de armazenamento temporário até que seja dada a sua destinação final. Então, esses assim são intermediários, que a pessoa vai precisar ao longo do tempo, mas depois de um tempo ele pode ser extinto, dado um fim nesse documento. Então, ele vai ser armazenado por um tempo e vai ser, depois de um tempo, vai ser reavaliado se vai precisar ou não e pode até ser extinto. E o arquivo permanente, que são documentos cuja guarda é definitiva em função do seu valor. Por exemplo, contratos que podem ser exigidos, por exemplo, numa cobrança judicial. Então, isso tem que ser guardado perpetuamente, praticamente, até a extinção daquela empresa, até o fim da empresa, aquele documento deve ser guardado. Esses documentos permanentes, eles ocupam, às vezes, arquivos físicos e, às vezes, eles são digitalizados ou até microfilmados. Então, eles são importantes serem arquivados de forma
bem arquivados, né? E de forma bem criteriosa, certo? Para que aquele documento tenha uma durabilidade maior e seja de fácil acesso. Porque imaginem vocês, uma prefeitura, por exemplo, vocês estão trabalhando na recepção do gabinete do prefeito. Chegam inúmeras petições, são protocoladas lá para o prefeito, ou vamos para a Câmara de Vereadores, que vocês estão trabalhando. E aquilo tudo, aqueles inúmeros de petições que chegam lá, é dado entrada, protocolado. Aqueles protocolos todos os dias são documentos, às vezes são contratos que a prefeitura fecha com empresas e precisam ser bem guardados. Então, é de extrema importância que quem está fazendo isso tenha a atenção de guardar, de arquivar de forma correta, adequada, tá? Esses documentos, tá? Mas não se preocupem que cada instituição, cada empresa vai ter alguém que vai auxiliar vocês e ensinar como fazer, e depois isso tudo vai ser tirado de letra por vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação quanto à estrutura de organização desses arquivos. Ela pode ser centralizada ou descentralizada. Como assim centralizada? Ela pode estar centralizada tudo, por exemplo, vamos arquivar todos os documentos por ordem anual e tudo vai ficar num determinado local. Ela está centralizada por ordem anual. 1999, 2000, 2001, 2002, todos os documentos daquele ano, enfim. Ou descentralizada. Ela pode estar localizada em vários lugares, por setor, por exemplo. Eu tenho que classificar o meu arquivo pelo setor de cadastro, pelo setor do faturamento, pelo setor de financeiro, entendeu? Então, está descentralizado. Vamos falar, então, sobre classificação quanto ao gênero do documento. O documento pode ser textual, manuscrito, datilografado, que já nem existe mais isso, podemos dizer digitalizado, ou digitado, não é digitalizado, é digitado, ou impressos, certo? O documento, mas por que eu não posso me desfazer dessa palavra datilografado? Porque existem documentos datilografados de anos atrás, de 1960, que existia ainda a máquina de escrever. Então, foi datilografado aquele documento. Aquele documento, por exemplo, é de compra e venda de um imóvel. É um contrato de compra de um imóvel. Aquilo precisa estar guardado até o fim, porque aquele imóvel continua em pé na cidade, então eu preciso guardar. Então, ele pode estar datilografado, tá? Cartográfico. Gênero do documento cartográfico. Mapas, plantas, entre outros, tá? Isso vocês podem ter numa empresa de arquitetura e engenharia, vocês podem ter numa empresa onde cobram impostos territorial urbano de uma prefeitura, certo? Filmográfico, fitas magnéticas de imagem ou películas cinematográficas. Se vocês trabalharem numa empresa que seja de publicidade e propaganda, que faz o serviço de filmagem e de desenvolvimento da imagem, isso pode acontecer de vocês terem que organizar esse material, esse documento filmográfico, tá? Um documento de gênero sonoro, são registros fonográficos. Então, vocês trabalham numa rádio, vocês trabalham hoje numa plataforma de streaming que tem muito material fonográfico, né? De áudios, assim. Aí vocês vão ter que organizar esses arquivos de áudio. Micrográfico, suporte fílmico, que é aquilo que eu falei, sabe? De fotografar documentos e guardar eles fotografados de maneira pequena, que não ocupa espaço, tá? Gênero do documento informático, produzidos, tratados e armazenados em computador, apenas, não existe o físico, tá? Esses são alguns documentos de arquivo que vocês podem se deparar para trabalhar e para arquivar. Vamos para o próximo slide.
O que é gestão documental? O que é? Gestão é administrar, né? Os documentos. Então, o que é gestão documental? Como é que vocês vão administrar, cuidar, zelar e organizar documentos? Gestão documental é um conjunto de medidas para a otimização e arquivamento dos documentos. Essas medidas visam a conservação dos arquivos contra agentes de deterioração. Um dos pontos a ser considerado é a data limite de cada documento. Avaliação dos arquivos e documentos. Já a avaliação dos documentos é o processo no qual, como o próprio nome já diz, analisamos os arquivos e estabelecemos a sua destinação conforme os valores atribuídos. A partir disso, deve-se verificar qual será a destinação do arquivo. E valoração do documento. Um documento pode ter diferentes valorações para uma instituição, sendo elas valor administrativo, também chamado de primário ou funcional, indica o valor que o documento apresenta para o funcionamento da instituição, o valor pelo qual ele foi criado. E valor histórico, também chamado de valor secundário, se refere à possibilidade de uso daquele documento para fins alternativos. Então, gente, vocês vão precisar organizar arquivos de forma otimizada, que é assim, se qualquer pessoa, não só você, mas se qualquer pessoa da empresa ou da instituição chegar no arquivo e procurar pela ordem alfabética, ou pela ordem anual, ou pela ordem mensal, seja lá como que foi determinada a organização, ela encontre determinado documento que ela precisa o mais fácil, de mais fácil acesso e mais rápido possível, certo? Para isso, vocês vão ter que classificar esses documentos, quanto a classificação dele, quanto a estabelecer a destinação para qual arquivo vai, qual o valor que aquele arquivo tem para a instituição, para a empresa, para o setor, seja como vocês realizarem a classificação deste documento. Ele pode ter um valor, este documento pode ter uma valoração, que pode ser administrativo apenas. É um documento que funciona de funcionamento da instituição, tá? Administrativo. Por exemplo, como eu falei, os fax lá. Mas também pode ser um documento de valor histórico, que não pode se perder com o passar dos anos, tá? Então, esse valor histórico ele tem que ser guardado muito bem, assim como o administrativo, para que todos tenham fácil acesso a esses documentos. O que é gestão documental ainda? Tipos de arquivamento. Como é que a gente pode arquivar documentos? De forma horizontal e de forma vertical. De forma horizontal, os documentos são colocados uns sobre os outros e arquivados em caixas, escaninhos ou estantes, usado para mapas, plantas ou desenhos, além dos arquivos permanentes, certo? O arquivamento vertical, documentos dispostos uns atrás dos outros, de forma a permitir consulta rápida, que são tipos aqueles arquivos físicos da foto, da imagem do primeiro slide que a gente estava falando. Depois, métodos e operações de arquivamento. Os métodos e as operações de arquivamento podem ser alfabético, como eu já falei para vocês, né? O elemento principal é o nome. Numérico, o elemento principal é o número do documento. A maioria dos documentos, por exemplo, de governo, de estado, né? De prefeituras, são protocolos e são dados números simples para os documentos. Então, eles têm que ser arquivados, às vezes, pela numeração, certo? Ou o número associado. O número de protocolo, quando a gente faz uma ligação para a nossa operadora telefônica, ele anote o protocolo. É um número que se a gente guardar, a gente consegue ter acesso àquela mesma ligação, à gravação daquela ligação e ao assunto que foi pautado naquela ligação, certo? Também os arquivamentos geográficos, que é o elemento principal, é o local, seja ele estado, país ou cidade, que aquilo foi realizado. O ideográfico, o elemento principal é o assunto. Né? Então, pode ser assunto, vamos falar, vocês são recepcionista de um hospital. Assunto, internação. Assunto, consulta médica eletiva. Assunto,
pré-natal, entendeu? Então, pode ser arquivado por assunto. Vamos ao próximo. Tipos de documento. É uma organização, os funcionários certamente vão ter que lidar com documentos aos quais terão que dar alguma destinação, mas antes disso é preciso conhecê-los. Entre os documentos administrativos mais utilizados por uma empresa, podemos citar os seguintes: nota fiscal, que é um documento de comprovação fiscal, né, de uma transação comercial, só pode ser emitido por uma pessoa jurídica que tem CNPJ. Então, se a empresa que você trabalha com documentação de nota fiscal, esse comprovante de nota fiscal você vai ter que ir arquivando. Duplicatas são documentos originados na fatura que podem dar seguimento a dois vencimentos. Vale, que são documentos com cessão de valores sem valor fiscal. Fatura, que é um resumo da nota fiscal, citando seus principais dados. Recibo, documento que prova a quitação de uma transação comercial. Fiança, documento através do qual alguém assume o compromisso ou responsabilidade por outra pessoa, certo? Vamos para o próximo slide. Já os documentos oficiais, esses são capazes de produzir efeitos de ordem jurídica e funcionam como uma comunicação oficial. São exemplos disso. Um memorando, comunicação entre os setores de um mesmo órgão. Então, por exemplo, o gerente de uma determinada empresa pode escrever um memorando e colocar o número daquele memorando. Por exemplo, memorando número 025, porque o anterior foi 024, ele segue a ordem, 025, comunicando alguma mudança, tá, para a empresa. Isso também pode acontecer nas empresas estatais, nas instituições governamentais, enfim. Memorando circular, comunicação interna entre unidades diferentes de uma mesma instituição. O ofício, modalidade de comunicação oficial que tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares, tá? Despacho é a decisão ou ordem proferida por quem é de direito para dar continuidade às ações presentes no documento. O que é a gestão documental ainda? Falando sobre isso, a importância do protocolo para o recepcionista. Bom, eu falei já o que é protocolo um pouco aqui para vocês, né? Que é o recebimento de documentos, onde a gente comprova a data e horário que determinado documento foi entregue ou recebido, certo? Então, principalmente para quem entrega, se ressalvar de que entregou a determinado documento, ele está em mãos ali com o protocolo e ele pede para que a pessoa que recebeu o determinado documento assine, vendo a data e horário que aquele determinado documento foi entregue, certo? Então, o protocolo é a atividade de receber e despachar documentos com controle do seu trânsito. Os documentos são registrados em formulários ou sistemas eletrônicos, onde se descreve os dados de número, nome do remetente, data, assunto, espécie e etc. Os dados utilizados para o registro de documentos nos serviços de protocolo são dados referentes a esses documentos. Após o registro, esses são numerados conforme sua ordem de chegada. Bom, gente, falando sobre o que eu li aqui, né, a respeito disso. Existem protocolos que são digitais, digamos, né? Aqueles das ligações telefônicas ficam registrados lá no sistema, tá, da empresa, aqueles protocolos. E existem protocolos físicos, né, que são formulários, podem ser, por exemplo, aí nas livrarias das cidades, nas papelarias, existe para ser comprado um caderno de protocolo. Ali tem onde você escrever, completar, né, o nome da pessoa que está recebendo o documento, o nome e CPF, o número daquele protocolo, você pode gerar um número ou pode gerar um nome para aquele documento, a descrição do que foi entregue, a data e horário daquilo e o lugar para que quem recebeu assine. Isso garante que quem entregou, e quem recebeu, garante que recebeu aquele documento, tem como provar, certo? Então,
é a garantia de onde ou em que lugar foi entregue determinado documento, para que aquele documento não se perca, ou pelo menos se saiba na mão de quem parou e aonde está o trânsito daquele documento, como a gente leu aqui, tá? O controle desse trânsito. Um ponto a destacar é que, ao receber uma documentação, é necessário proceder com o registro em recibo, cujos dados variam de departamento para departamento. É indispensável colocar data, nome de quem recebeu o documento e o número do protocolo, assim como o assunto tratado. Depois há a distribuição ou movimentação do documento, certo? Trata-se da entrega dos documentos aos respectivos destinatários. A distribuição é a remessa dos documentos aos setores de trabalho, enquanto a expedição consiste na remessa externa desses documentos de trabalho. Já a próxima etapa é a tramitação, que são as fases em que o processo seguiu o seu fluxo natural. Por fim, temos a expedição. Nela é feita a avaliação do documento, fase na qual é necessário recebê-lo e verificar a falta de dados e sua complementação. Voltando aqui um pouquinho, então, gente, vocês sabem que vão ter aí a distribuição do documento, a tramitação do documento e a expedição do documento. A distribuição é entregar no determinado o documento aonde deveria ser entregue, tá? Foi distribuído o documento, o documento era destinado, por exemplo, à gerência. Então, foi distribuído o documento para a gerência. A tramitação, após a gerência, né, ter feito o que deveria ter feito, analisar o documento, a gerência encaminhou para o RH da empresa, por exemplo. Né, aprovou lá a sua contratação, ele enviou a aprovação para o RH. Esse processo aí de saída da gerência e chegada no RH é a tramitação, tá? E depois o RH vai passar esse documento de contratação para fora, ou seja, para a expedição para vocês, tá? Então, a expedição, basicamente, entendendo todo o processo, desde a entrada até a saída de um documento, ok? Então, esses são os documentos e a gestão de documentos que vocês precisam ter uma noção básica, assim, né? Não se preocupem. Quem nunca trabalhou no meio de uma empresa, uma instituição, às vezes fica meio perdido com tanta informação. Mas no dia a dia, isso vai se tornando mais fácil, de maior entendimento, tá? Vamos falar então agora sobre noções de informática, tá? Que é imprescindível. Então vamos ler ali. Informática é a ciência que trata e usa a informação. Para entender como ela funciona, primeiro você precisa saber o que é unidade de medida. Os dados trabalhados pelo computador se manifestam na forma de pulsos elétricos e cada um deles representa um bit. O bit é a menor unidade de medida usada em informática. Um bit representa 2 valores possíveis de uma linguagem binária, utilizada pela máquina para processamentos de cálculos. É constituída pelo 1 e pelo 0, por isso é chamada de binária, tá? Binária porque tem 2 números, gente, 1 e 0. Quando um pulso elétrico é de tensão mais alta, a máquina entende como valor 1. Quando é enviado um pulso com tensão mais baixa, a máquina o considera como valor 0. E cada pulso equivale a 1 bit. A cada 8 bits é formado um byte, que representa um caractere ou letra do alfabeto, tá? Então, por exemplo, para você digitar a letra A, foram 8 bits que formaram um byte, que é a letra, um caractere, a letra A, certo? É o que está ali, né? O número 5. Então, a letra A foi formada por 8 bits, tá? De impulso 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Para formar a letra A foi 8 bits, certo? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Menor impulso, maior impulso, maior impulso. Menor, maior, maior impulso, tá? O número 5. O número 5, para ser formado, para a gente digitar o número 5, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits também, tá?
Porque ali diz, ó, a cada 8 bits é formado um caractere. Então, todos os bits, cada letrinha, cada sinal, cada número vão ser 8 bits. Os impulsos, né? Os impulsos elétricos, ou o pulso elétrico, é que determina qual é que vai ser. Então, aqui vocês podem dar uma olhadinha. Então, 1 bit é um pulso elétrico. 1 byte são 8 bits. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. Ok? Vamos para o próximo. Noções de informática, conceitos gerais. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador, que você toca mouse, teclado, desculpa, fiz um barulho com a mão aqui. Mouse, teclado, monitor, certo? Isso é o hardware, a parte física, é a parte dela que a gente tem entrada nos dados internos do computador, tá? Nas informações que estão lá nele. O funcionamento do computador é dividido basicamente em 3 grupos de hardware, conforme apresentado na tabela abaixo. Os dispositivos de entrada, teclado, mouse, scanner, câmera digital, esses são os dispositivos que permitem inserção de dados no computador, teclado, mouse, scanner, etc. Então, os dispositivos que entram as informações, eu posso digitar através do teclado um texto, e aquele texto vai entrar no computador, certo? Esses são os dispositivos de entrada. Os dispositivos de saída, monitor, impressora, caixa de som, são aqueles periféricos que devolvem ao usuário o resultado dos dados inseridos e processados pelo computador. Monitor, impressora. Então, o monitor é a tela mostrando as informações que entraram no computador. Então, o monitor, ele é um dispositivo de saída, que eu consigo visualizar o que está lá dentro, tá? Assim como uma caixinha de som, tá? E a impressora. Dispositivos de armazenamento. O disco rígido, que é o HD, o pendrive e o CD-ROM. Processamento. São representados pelo hardware que recebem esses dados e fazem os cálculos e processamentos necessários. Processador, placa-mãe, memória RAM, etc. Muitas vezes é necessário armazenar os dados inseridos pelo usuário e processados pelo computador. É aí que aparecem os dispositivos de armazenamento. Esses equipamentos gravam as informações contidas em um computador, garantindo que elas não se percam mesmo quando o computador é desligado. Por esta característica, os dispositivos de armazenamento são classificados como memória não volátil, são eles. O disco rígido, também chamado de HD, este é um dispositivo de armazenamento composto de discos magnéticos responsáveis pelo armazenamento dos dados. O sistema operacional e os arquivos do computador ficam gravados nele, como uma capacidade de armazenamento considerável. O disco óptico são os drives que fazem a leitura e gravação em CDR, Compact Disc Recordable. Permite que sejam armazenados um grande volume de arquivos, em média 700 MB, em um CD e levados para outro computador. Funções do teclado. O teclado é um dispositivo de entrada através do qual podemos inserir todos os computadores por um usuário. Além das teclas representando números e letras, ele também possui algumas teclas com funções específicas conforme listamos abaixo. O ESC cancela uma operação, cancela uma exclusão, uma cópia, etc. O F1 e F12, do F1 até o F12, que são as teclinhas que estão mais acima ali, são teclas padronizadas que podem ser utilizadas para executar determinada operação de acordo com o software utilizado. Por exemplo, no Windows, a tecla F1 abre a janela de ajuda. Tab. Em um editor de textos, muda a posição do texto. Ou cursor. Em uma planilha, ele muda de célula. Caps Lock. Trava e destrava as letras do teclado em somente maiúscula ou, então, voltar para minúscula, né, gente? Quando ligado, acende um LED no teclado. Shift. Quando a Caps Lock está desligada, serve para inserir uma letra maiúscula. Serve também para inserir os símbolos grafados na parte de cima das teclas do teclado. CRTL, o Control, tá? Tecla que, quando combinada com outra, serve para adicionar atalhos de comandos de software. Por exemplo, Alt, tecla que, quando
combinada com uma letra serve para acessar o menu do software, por exemplo, Alt mais A. Pinch Screen captura a tela que está sendo exibida no monitor. Scroll Look, quando ligada, move a barra de relógio lateral em vez do cursor. Quando está ativada, acende uma luz no teclado. Pause e pausa numa operação. Isso aqui eu estou passando porque é meio chatinho ficar falando, porque a maioria da gente sabe, né? Quais as funções. Funções do teclado ainda: insert, altera o modo de inclusão das letras de um texto, podendo adicionar letras ou substituir as letras existentes. Delete, apaga o conteúdo. Home é um editor de texto posicionando o cursor no começo de uma linha. End, ele posiciona o texto no final de uma linha. Page up, sobe a página que está sendo exibida. Page on down, desce a página que está sendo exibida. Numlock, ative e desative as teclas do teclado numérico. Setas direcionais, controlam a posição do cursor na tela ou na célula, no caso do Excel, né, gente? Utilização do mouse. O mouse é um dos principais dispositivos, então, um botão esquerdo tem a função de executar a ação, enquanto o direito acessa o menu e as opções. Software. O que é o software? Nós falamos sobre o hardware, que é a parte física, né? E o software. O software controla as tarefas do hardware. Essa é a parte sistêmica do computador. É através dele que o computador decifra e traduz o que o usuário deseja que ele faça. São divididos por categorias. Os sistemas operacionais, que aí vai de cada empresa, né, gente? Cada empresa tem um sistema, né? E cada computador tem um sistema operacional aí, no caso. Que tem o Windows, tem o Linux, né? E tem outros mais aí no mercado. Mas aí vai depender se são sistemas como Android e iOS, certo? Nós não vamos nos aprofundar aqui, mas são sistemas operacionais, são esses. Aplicativos de escritório são software que realizam tarefas daquele escritório, daquela empresa, tá? Que funcionam para a criação de documentos e textos, planilhas de cálculos, agendas, apresentações, autorizações, enfim, tá? Você deve conhecer os aplicativos de Windows e de Linux, tá? Aplicativos de gestão são softwares desenvolvidos especialmente para gerenciar as informações de uma determinada empresa. Então, como eu falei, eu trabalhava numa empresa de saúde e eles tinham uma terceira empresa. Eles não tinham. Eles faziam uso de um software desenvolvido por uma empresa de software para trabalhar, para arquivar documentos e para autorizar documentos, certo? Então, existia esse programa, um aplicativo de gestão. Então, esse é muito importante vocês aprenderem ao entrar na empresa, saber se existe um aplicativo de gestão. Um software desenvolvido para aquela empresa, para aquele escritório, para aquele consultório específico. Que vocês vão ser apresentados ao longo dos dias de treinamento e vão aprender, né? É igual um caixa de supermercado que aprende a trabalhar com aquela máquina que calcula e que passa cartão. É um software ali, mas eles precisam ser treinados também para trabalhar com aquele software, tá? Vocês também saberão. Navegadores são programas que possibilitam que você acesse a internet. Alguns dos mais populares são o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, que também são os que mais são cobrados na prova e noções de informática para concurso, certo? Utilização de e-mail, também chamado de correio eletrônico. O e-mail é um serviço digital que possibilita o envio e recebimento de mensagens. Os e-mails são oferecidos por provedores e os mais populares do mercado hoje são Gmail, Outlook e Yahoo. O e-mail também funciona como uma identidade digital, permitindo que você se cadastre em lojas, redes sociais e sites variados. Inclusive, vocês estão fazendo uso do seu e-mail para receber essas aulas, né, gente? Esse curso todo.
Então, vamos falar um pouquinho sobre segurança e proteção, tá? Entender conceitos básicos de segurança na internet é muito importante para o seu dia a dia na empresa. Procure entender e diferenciar conceitos como segurança da informação. Está relacionado a diferentes aspectos referentes à integridade, confiabilidade e disponibilidade de informações. Vírus de computador. É considerado vírus um programa malicioso que muitas vezes, por seu tamanho reduzido, passa despercebido e infecta os sistemas e demais computadores. Atualmente, grande parte das contaminações acontece por anexos em e-mails, sistemas operacionais e programas de antivírus desatualizados. Antivírus. Esses são os programas formatados para detectação de ameaças de vírus, visando eliminá-los. São frequentemente atualizados com maneiras de combate a novas ameaças existentes. Os principais antivírus disponíveis no mercado são Norton, AVG, Avast e McAfee. Criptografia. Como o nome sugere, trata-se da criptografia de uma mensagem para outra ilegível, e para decodificá-la é necessário uma chave secreta. Isso já existe muito, nós temos conhecimento no WhatsApp, né, gente? Todas as mensagens estão criptografadas. Firewall. Este aqui também é chamado de barreira de fogo. Trata-se de um software responsável por verificar e regular todo o tráfego entre redes diferentes. Isso impede que a transmissão de dados que não sejam autorizados circule de uma rede a outra. Então, pessoal, nós chegamos à conclusão deste curso, do curso de Recepcionista Pro 3.0, e espero que nossas expectativas tenham sido alcançadas de colocar você mais perto do mercado de trabalho. O conhecimento está aí, existe muito mais coisas que vocês vão aprender com a experiência de vocês, né? Que vocês vão poder pensar assim, pô, muito me ajudou aquele curso para mim entrar no mercado de trabalho ou para me elevar no mercado de trabalho. E vocês vão lembrar dessas dicas e do que foi falado aqui neste curso. Espero que e acredito, né, que o que foi falado aqui tenha contribuído, né, para essa formação teórica de vocês, aliado ao pensamento prático e valorizando também a tua postura ética, tá? Porque a gente tem que ser, o ser humano tem que ser ético e muito mais dentro da profissão que exerce. O objetivo geral desse curso para ter atingido sucesso, foi o de transmitir o conhecimento de técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, da produtividade e da competitividade das organizações, o que contribui na formação de profissionais recepcionistas eficientes e competentes, que eu acredito muito que todos vocês são, tá, meus queridos alunos? Vocês são, antes de mais nada, antes de serem profissionais, pessoas competentes e muito eficientes. E isso vai só repercutir lá na frente quando vocês estiverem trabalhando, porque se vocês se dispuseram a estudar, isso já mostra o quão à frente de muita gente vocês estão. Tem muita gente que passou, olhou, não quis fazer o curso e ficou sentado no sofá achando que o emprego vai cair no seu colo, achando que aquela elevação profissional vai acontecer do nada, sem o mínimo esforço de estudar, de buscar o conhecimento. E vocês fizeram, e vocês vieram até aqui, até o final, né, nessa última aula. Então, vocês já são competentes, vocês já são eficientes, vocês só se qualificaram mais, vocês só cresceram mais, tá, gente? E o conhecimento nunca acaba, sempre vão estar surgindo coisas novas e vocês vão estar sempre buscando essa qualificação para serem melhor profissionais, tá? Nesse ponto, então, a gente espera que você esteja devidamente capacitado nos aspectos técnicos das práticas do trabalho, nas habilidades interpessoais e de liderança, organização, criatividade e interesse por tarefas de cunho administrativo e social. Esperamos muito também ter aguçado o senso de empreendedorismo em vocês. Agora você é um profissional pronto
ou pronta para apoiar a gestão de consultórios, lojas, empresas, indústrias e serviços e suas mais diversas áreas. Além disso, está preparado para apoiar o planejamento, a coordenação e o controle dos recursos e das atividades de uma organização. Os conhecimentos que você adquiriu neste curso poderão acompanhá-lo não só neste trabalho, mas em empresas e organizações, mas ao longo de toda a sua vida, como eu falei. Especialmente aqueles sobre cidadania, sobre ética, sobre respeito e responsabilidades, tá, gente? Torcemos que, ao concluir este curso, você esteja preparado para adentrar no mercado de trabalho na função de recepcionista. Que tal agora você partir para a próxima etapa, hein? Esperamos então, gente, que vocês estejam bem capacitados e preparados. Vocês sabiam que todos os nossos bônus são gratuitos, né? Além de turbinar o seu currículo, este documento é válido para horas complementares em faculdades, atividades extracurriculares, avaliações internas de empresas, provas de títulos em processos seletivos ou concursos e muito mais. Agora que você já acessou os conteúdos conosco, estudou todos os tópicos, chegou a hora de realizar a sua avaliação final. Caso seja aprovado, você poderá solicitar o certificado digital. Não perca essa oportunidade, gente. E não se apavore, porque a provinha não vai desqualificá-los ou menosprezá-los. A prova que vocês vão fazer é só para ter a certeza que vocês tomaram conhecimento técnico do curso, estão preparados, certo? E para que a gente saiba que vocês passaram por todos esses slides e estudaram realmente, para então solicitarem o certificado de vocês. Não vão ser reprovados nesse curso, ninguém vai ser reprovado, mas para ter acesso ao certificado digital, vocês precisam concluir essa etapa que é dessa prova, tá? Essa avaliação final. Então, não perca essa oportunidade e desejamos a todos vocês sucesso na carreira profissional e na vida pessoal de vocês e social. Um abraço, foi muito bom estar com vocês até aqui. Torço muito para que tudo que foi conhecido aqui ou foi estudado aqui seja levado para a prática no dia a dia profissional de vocês, tá? Força e vamos à luta!